Olá, ouvintes! Começando mais um episódio do Tá de Clinicagem. Vamos. Podcast Bora. de clínica médica feito para aluno, interno, qualquer profissional que queira discutir um pouquinho dos temas de clínica médica. Meu nome é Pedro Magno. Eu sou o João Mendes. Eu sou o Rafael Coelho. E eu sou o Frederico Amorim. É isso aí. E no episódio de hoje, a gente vai trazer um tema muito comum da nossa prática, mais um, né? Que parece que eu falei a mesma coisa no tabagismo, agora falando de novo, a mesma venda, né? Mas agora a gente vai focar em diabetes. Tá Boa. Certo? Doença do dia a dia, né? Todo dia a gente vê diabetes por aí, né? Depois do caso da semana passada, que eu não vou falar pra vocês verem lá, mas que passaram a perna na gente, pensei que era, meu Deus, e quando eu vi... É típico do Rafael Coelho, Exatamente, né? Esse é o naipe de pessoa que é o Rafael. Cruel, que cruel. Não, Foi maligno, né? Acho que eu vou embora daqui, cara. Eu tô sofrendo muito bullying. Tá, muito bullying. Você merece. Você merece, foi isso que você disse. Foi. Cara, Então, você é doentio. queria mandar... Fala aí, Rafael. Não, manda um salve logo. Manda o salve, pô. Acho que o João é aquele cara que ele anda na rua com a plaquinha abraço grátis. Cara, isso é o João, cara. Isso é o João. É verdade. Abraço grátis é o João. Vamos lá, pessoal. Vocês sabem onde é que fica Lagarto? Nem ideia, cara. Nem ideia. Chuta aí, pô. Chuta o estado. Amazônia. Rondônia! Não, Lagarto, pessoal, é a cidade que eu vou mandar um abraço. Nós temos ouvintes lá, fica em Sergipe. Top. Boa. Mandar um abraço aí pra Lagarto e queria mandar um abraço aí também pro Ricardo Leal, que sempre ouve a gente aí, manda um retorno super bacana. Um abraço aí, Ricardo. Valeu, Um abraço. Inclusive ele mandou uma parada que estreptococo, sepsis por estreptococo também faz anemia hemolítica. Top. Então vamos lá? Bora nessa, né? Bora. A ideia desse episódio, o episódio nosso número 15, é falar qual é a nossa segunda droga para diabetes de escolha, certo? Que tem muita conversa envolvida, né? Assim, parece no diabetes, não sei qual é a impressão de vocês, que o começo, metformina é uma parada consensual, apesar de polêmicas recentes, né? E o outro extremo da metformina, que é a insulina, é um pouco consensual. Agora, esse meio de campo aí, a segunda, terceira droga, é que aí tem uma discussão, uma ciência grande em cima, né? Até porque agora a gente tem mais antidiabético do que antihipertensivo, né? Tem essa, Cara, eu não né? tinha pensado nisso, é verdade, né? É, verdade. E antidiabéticos que conseguem mudar desfechos que antes a gente não conseguia, né? Acho que e por isso faz importante esse episódio, né? Exato. E muitos antidiabéticos aí que a gente está descobrindo muitos efeitos aí por acaso, inclusive em pacientes que não têm diabetes. É tipo o SLT2 para insuficiência cardíaca, né? Ou Isso que você tá alguns falando, para né? A obesidade, gente vai falar um né? pouquinho disso aí Exato. também. Fechou. Beleza. Então vamos lá. Eu vou tentar simular 4 pacientes e a gente vai discutir qual que vai ser a melhor segunda droga para cada paciente. Fechou? Manda ver. Então vamos lá. O primeiro paciente é um homem de 57 anos de idade, hipertenso, diabético, e os dois há mais de 10 anos, que teve um infarto há 1 ano atrás, certo? E agora ele se apresenta no seu consultório com uma hemoglobina glicada de 8,3%. E utilizando apenas metformina até agora. E aí, qual que é a segunda droga dele? Então, considerando que ele já está otimizado a metformina, né? Exato. O que seria otimizado para você, velho? 2 gramas? Isso é uma discussão, né? mas Qual que é o máximo de 2 dose? gramas é um bom valor para É, metformina, né? tem gente que põe 2,5, né? Mas- Vai ser bom a gente ressaltar que é um paciente que não tem nenhuma alteração renal e não tem nenhuma outra patologia de base. Isso, Pronto? eu já- Pertence diabético, né? Perfeito, então tá. Eu já ia mencionar isso, assim, que acho que para essa escolha a taxa de filtração glomerular ela é muito útil, né? Que tem remédios que são escolha para esse paciente que a gente não pode usar com taxa de filtração glomerular baixa. Ótimo. Esse paciente aí, a gente descobriu a segunda droga porque houve algumas drogas para diabetes, por exemplo, a rosiglitazona, que fizeram mal para eventos cardiovasculares. Teve que sair até do mercado, Foi descontinuado. mais ou menos em 2007, e aí os estudos foram obrigados a começar a colocar desfechos cardiovasculares. E aí a gente encontrou algumas drogas com benefício para essa população específica que o Pedro está falando. Isso é interessante, né? Eles começarem só porque deu ruim numa vez, agora a gente não pode deixar dar ruim de novo, é tipo isso. Né? E aí, por acaso, a gente também descobriu para essa população que algumas medicações são melhores. Qual é esse paciente que o Pedro está falando? É um paciente que tem doença cardiovascular manifesta, né? É a SCVD, doença aterosclerótica cardiovascular manifesta. Então, é o paciente que tem... Como já dito pelo João no episódio anterior, né? O pior fator de risco para dar ruim é já ter dado ruim alguma vez, né? Exatamente. Exato. Quase o slogan do podcast. Esse aí já deu ruim. Então o que a gente vai fazer para não dar ruim de novo, Então Rafa? já teve o infarto, o risco dele é o máximo possível, né? Já teve infarto. É um paciente com risco alto, paciente que ou já teve AVC, ou então que já infartou,
ou que tem claudica, tem uma doença Na aterosclerótica OP ali, né? obstrutiva periférica, exatamente. Perfeito. Esse paciente, ele tem benefício de fazer principalmente duas classes: Isso. inibidor de SGLT2 ou análogo de GLP-1. Essas foram as duas classes que mostraram benefício em desfechos cardiovasculares. Os análogos de GLP-1, eles são análogos de um hormônio que vão diminuir a secreção de glucagon, diminuir o esvaziamento gástrico, diminuir a ingesta alimentar e é uma incretina, né? Além de todos esses efeitos, ele aumenta a secreção de insulina. O que eu acho interessante só é porque dos incretinomiméticos, né, a gente tem os análogos de GLP-1 e os inibidores de DPP-4. Desses aí, só os análogos de GLP-1 têm redução de desfecho cardiovascular, né? Os inibidores de DPP-4 não apresentam essa vantagem. E isso que você está falando foi estudado especificamente, né? Não é que a gente não sabe, não foi exato. A gente sabe que não ajuda, não é que a gente não sabe se ajuda, Isso, né? isso. E como tem mecanismos muito parecidos, né, as duas drogas quando surgiram ali, tinha uma expectativa com as duas, e agora a que se consolidou foram os análogos de GLP-1. E isso você dizendo que eles são muito parecidos, lembrar que não é para usar os dois ao mesmo tempo, né? Ou um ou outro. Já foi testado também, Exato, né? não tem melhora de índices glicêmicos se você associar os dois. Os maiores exemplos, aí, os principais exemplos dos análogos GLP-1 são o liraglutide e semaglutide. O liraglutide teve um estudo muito famoso que foi o LEADER, que reduziu os efeitos cardiovasculares e morte cardiovascular. Isso. E assim, uma coisa desses remédios, né, que eles são injetáveis. Acho que é importante Exato, o pessoal saber disso, né? Então, entra aquela picadinha e tal, tudo mais, o pessoal pode não gostar. Agora, uma coisa boa deles é que baixa bastante a HB glicada, né? Tem referência que bota até 1,5, né? Até 1,5, exatamente. Acho que tem que pensar que eles têm esse melhor do risco, mas vamos pensar como que eles são usados, né? Se as pessoas vão aderir a essa terapia. Então, a parte de ser injetável, talvez alguns pacientes não gostem muito, né? Então, o semaglutide é uma vez por semana, então talvez um pouquinho mais palatável do que uma vez por dia do liraglutide, né? Uhum. E também tem agora o estudo com semaglutide oral. Aí né? vai, Pronto, aí vai aí virar. apareceu no mercado. essa novidade é bacana, né? Talvez essa seja a saída dos análogos de GLP-1, né? Agora o negócio é porque quanto é que é o liraglutide? Então, eu tava vendo assim, mais ou menos o preço das medicações. Mais então, ou menos? Tu fez uma tabela, velho. Mas é... Cara, pesquisou, Isso é não, muito não. Fred. Não, ele pesquisou. Botou no PowerPoint. Eu tô vendo aqui pros ouvintes. Ele pesquisou em 4 farmácias diferentes todos os remédios. Tem mais de uma página do Word escrita, tá? Então eu desafio os ouvintes a acharem mais barato do que o Fred achou. Mas e aí, Fred, o que você achou? Então, o liraglutide, ele tem duas versões do Brasil, né? Ele tem o Victoza e o Saxenda. Se você... O Victoza e o Saxenda, eles são mais ou menos do mesmo preço. Só que se você for fazer assim, por mês, pensando que a pessoa tem que tomar 1,2 miligramas por dia, dá aproximadamente R$ 1.268. Meu Deus. Oi? E se ele tiver com uma dosagem um pouquinho maior, que é 1,8, Peraí, o velho. cálculo dá R$ 1.901. Então é mais que a metade da bolsa do residente, né? É isso aí. Mais que a metade da bolsa do... É caro, mas eu ando prescrevendo, até para uma pessoa da minha família, e usa 0,6 miligramas. Porque como é que funciona, né? Por que a gente tem o Victoza e tem o Saxenda? Se eu não me engano, o Saxenda é o que tem a dose a mais, né? Então, como o liraglutide, que é a medicação que a gente está falando, tem apresentação para dose, para quem usa para emagrecer, para obesidade, que é 3 miligramas por aplicação, e também a dose que é bem mais baixa para quem é diabético, que seria entre 0,6 a 1,8 miligramas, esse estudo líder chegou à dose-alvo de 1,8 miligramas. Então essa foi a dose que a maior parte dos pacientes usou. Então a gente tem essas duas canetas. Isso, porque são como se fosse para duas funções diferentes, né? Duas funções diferentes. Uma caneta para obesidade e outra caneta para diabetes. A diabetes só vai até 1,8, a obesidade vai até 3, e é por isso que tem essa diferença, né? Exatamente, não tá fazendo propaganda aqui do Saxenda do Victoza, até porque só tem eles no mercado, né? Mas assim, é muito caro, né? É fora do orçamento de muita gente, né? Agora, se você pegar Até do residente. o semaglutide, o que você tomaria meio por dia, meio por semana, dá 715 por mês. Se for 1 miligrama, que é uma dose um pouquinho maior, daria 918 por mês.
Continua super caro, né? Então assim, um pouco mais barato. Mas eu já tive paciente que conseguiu desconto pela própria indústria farmacêutica, entendeu? De se cadastrar e aí dá para ser em torno de R$400 usando 0,6 miligramas por dia Do liraglutide. do liraglutide. Só que eles referem como 0,6 como a dose não ideal, né? É a dose para você introduzir a medicação, mas o ideal é chegar a 1,2 ou 1,8. Exato. Mas o meu paciente perdeu 10 quilos, tá? E caiu glicado 1,5. Não, Com 0,6. eu não duvido que 0,6 funcione para a maioria das pessoas. Para algumas pessoas, pelo menos. Continua caro. E lembrar que o ADA coloca o liraglutide como primeira opção na frente do SEMA, como opção aí para pensando no paciente reduzir efeito cardiovascular. Mas ainda nesse âmbito aí tem uma outra droga que também tem benefício, né? Tem uma outra classe de drogas, né? Que é encabeçada atualmente pela empagliflozina, que o João descobriu agora, que é a empagliflozina. Pois é, gliflozina. Isso é feito para você não saber pronunciar. Parece pasta de dente, né? Gliflozina. As flosinas são inibidores do SGLT2, que são cotransportadores ali renais que vão promover glicosura se forem inibidos, né? Na verdade, eles reabsorvem. Eles reabsorvem glicose, né? Sódio glicose no túbulo proximal, acho que 90% através do SGLT2 e tem um pouquinho pelo SGLT1, né? E aí você, inibindo o SGLT2, você consegue fazer glicosura e diminuir a glicemia, mas tem vários outros mecanismos que parecem que estão envolvidos em todos os benefícios que estão se encontrando. Os efeitos vasculares renais, né? Exatamente. Isso é interessante, Rafa, porque ele fala, olha, esses remédios não baixam tanto a HB glicada e diminuem desfecho renal. Então, provavelmente são por efeitos renovasculares ali que vão gerar esses benefícios. Tem mais coisa aí, né? Como se os benefícios dos inibidores de SGLT2 são além da diabetes, né? Isso, exato. Exatamente. O primeiro trabalho foi o EMPA-REG, que foi com a empagliflozina. Depois veio o CANVAS com a canagliflozina. Então essas são as duas principais drogas aí que a gente tem dessa classe, mas estão surgindo várias outras aí. A dapagliflozina apareceu mais forte aí nos últimos meses até, inclusive para pacientes não diabéticos. Mas a gente está falando aqui da segunda droga para diabetes, então paciente que já infartou, paciente que já teve AVC, paciente que tem doença arterial obstrutiva periférica, ou você prescreve liraglutide / semaglutide, ou você prescreve empagliflozina ou canagliflozina. A dapagliflozina está surgindo aí, mas o primeiro estudo e o maior, que foi o DECLARE, ele não teve um resultado assim tão bom quanto as outras. Ainda nessas medicações, elas têm alguns benefícios a mais além da diabetes, como ela reduz internação por insuficiência cardíaca, além de reduzir desfecho cardiovascular, reduz internação por insuficiência cardíaca e reduz progressão de doença renal crônica, né? Isso. Então, quando a gente fala assim, estou diante de um paciente com um risco cardiovascular, se a minha maior preocupação é o risco cardiovascular, eu posso fazer as duas classes, análogo de LP1 ou inibidor de SGLT2, com uma preferência para os análogos de LP1, mas se esse paciente ele tem uma insuficiência cardíaca ou ele tem já uma albuminúria e que pode progredir para a doença renal crônica, aí os inibidores de SGLT2 eles crescem em preferência e se tornam a minha primeira opção. Beleza. E aí só alguns comentários sobre os efeitos colaterais dessas medicações, né? Tem uma vantagem aí dos inibidores de SGLT2, eles serem via oral, mas baixam menos a HB glicada. Agora, o problema deles, assim, um risco que é muito comentado, especialmente da canagliflozina, é o risco de amputações, certo, né? E até tem um relato recente de alguns casos de gangrena de Fournier, então vale a pena ficar de olho nisso, né? O FDA já liberou aviso em relação a isso, né? O aviso é, olha, se um paciente utilizando essas medicações, que são os inibidores de SGLT2, são as gliflozinas, vem com alguma queixa que pode lembrar Fournier, eu tenho que ter um olhar mais esperto, né? Boa. Isso que você falou, João, é interessante que tem esse risco maior de amputação, foi até em pacientes que não tinham amputação prévia, nem doença arterial periférica manifesta. Isso que assusta um pouco, né? Exato. Então, se o paciente já tiver neuropatia ou doença arterial obstrutiva, existe uma restrição com o uso dessas medicações, né? Já falou da cetoacidose? Aí tem um efeito também badalado, que o R2 gosta de saber para poder dar uma que sabe pro R1, que são as causas de cetoacidose ou glicêmica, né? Isso, né? Que o inibidor de SGLT2 faz
e a grávida também pode apresentar, né? E o grande problema da cetoacidose glicêmica é você, como a glicemia vai estar normal, você não diagnosticar. E aí o quadro vai progredindo e o paciente pode ficar grave. Então, fica de olho na cetoacidose glicêmica. O UpToDate manda você dosar cetoácidos em pacientes que têm náuseas, sintomas inespecíficos, se estiverem usando inibidor de SGLT2. Mesmo com destro normal, Exato. né? Um outro efeito adverso relacionado a essas medicações é porque, como eles acabam jogando mais glicose para a via urinária, a princípio eu tenho mais infecções urinárias relacionadas à medicação. Essas infecções, elas não são de tão importância, não tem um perfil de evoluir para sepse. Existe também um aumento de infecções relacionadas à cândida, mas uma coisa que foi vista é que pacientes em que fazem uma melhor higiene local tem menor infecção, né? Então talvez seja a orientação, olha, já que está usando essa medicação, a higiene do local tem que estar bem correta. Saiu um estudo tentando pôr isso em xeque, mostrando que não tinha diferença, e aí tem uma discussão se isso não tem a ver com o protocolo de lavagem genital ou de higiene, mas acho que isso ainda está em discussão, se essa infecção urinária é importante ou não. Mas acho que fica na cabeça, né? E o grande problema é que, assim, em estudo, talvez seja mais fácil avaliar isso, né? Mas e na vida, né? Não, difícil. Vai ser difícil avaliar, assim, se o paciente está conseguindo fazer uma boa higiene em casa, né? No período interconsulta. Até no estudo é difícil, né? Um paciente, você não vai fazer higiene e você vai fazer higiene. Como é que você vai fazer isso? Não tem como. Beleza. Mas então fechamos esse nosso primeiro caso, né? Só uma coisinha desse caso ainda. Esse paciente ele era hipertenso, né, que você comentou. Esse paciente estava usando diurético? Porque uma das discussões é que será que esse paciente usando diurético e usando o SGLT2 que tem efeito diurético não pode acabar fazendo hipovolemia? Certo. Então isso é uma discussão importante. Se o paciente estiver usando muito diurético, nosso paciente, por exemplo, que tem IC, está usando furo, espiro, cirrótico também, hidrocloro, exato, o cirrótico. Está usando muito diurético, talvez você inicie uma dose menor e reavalie ele se ele acaba fazendo algum sinal de hipovolemia. Não. Então só tomar cuidado com a hipovolemia nesses pacientes. Tem que ir com calma, até porque pode induzir lesão renal. Eu acho que a gente não tocou nos efeitos colaterais dos análogos de GLP-1, e aí é predominantemente sintomas gastrointestinais, é onde predominam os efeitos colaterais desse grupo de drogas, né? Por exemplo, o liraglutide, de náuseas, desconforto abdominal, perda de peso. Existe a questão da pancreatite, que tem uma associação com esse grupo. Polêmico, né? Reações na região das injeções da droga e também a questão do câncer medular de tireoide, né? Então, se o paciente apresentar neoplasia endócrina múltipla, né? A NEM 2A, 2B, existe uma ideia de você evitar esse grupo de medicações. Essas duas medicações, então, comparadas, só uma comparação que a gente tinha falado do preço dos análogos de GLP-1, se você pegar os inibidores do SGLT2, o preço deles é entre 150 e 200 reais por mês. Bem mais acessível, né? Em relação a comparação, né? Então, se você fizer uma continha de quanto fica por mês de metformina mais GLP-1 versus metformina mais SGLT2, metformina mais SGLT2 fica muito mais barato, fica entre 180 e 200 reais, enquanto com GLP-1 fica entre 1.200 e 1.300 reais. Considerando que metformina é de graça, então fica o preço deles, né? Um quinto do preço, às vezes, um sexto, né? Então a gente fechou a segunda droga para o paciente alto risco cardiovascular. Beleza. Agora tem mais alguns pacientes que vale a pena a gente saber qual é a melhor droga de preferência. O segundo caso é uma mulher de 48 anos de idade, também diabética, né, em uso de metformina em dose otimizada, só que agora ela é uma paciente com IMC de 33 que está querendo perder peso. E aí, qual que é a segunda droga para ela? Acho que a indicação até que o ADA fala quando o paciente precisa perder peso é bem semelhante, as drogas são bem semelhantes às quando o paciente tem doença cardiovascular estabelecida ou insuficiência cardíaca ou insuficiência renal, né? A gente até já conversou um pouco que os análogos de GLP-1 têm um efeito de perder peso importante, né? Que tem até a sua própria apresentação, onde a dose de 1,8 pode ir até 3 miligramas do liraglutide, né? Só que aqui tem uma marotagem, né? Qual que é a marotagem? A marotagem aqui é que o semaglutide, quando a gente está falando de perder peso, o semaglutide ganha do liraglutide. Entendi. Então, quando eu estou pensando em análogos de GLP-1, para diminuir risco cardiovascular no paciente que já teve um evento prévio, o liraglutide está em primeiro lugar.
Quando eu estou pensando em análogos de GLP-1 para perder peso, aí o semaglutide assume a liderança aí. Naquele paciente que tem doença cardiovascular e tem IC, a principal ideia era fazer o SGLT2. Nesse, a principal ideia é fazer o GLP-1. O GLP-1. Isso aí eu acho que a gente extrapola, né? Compara dois estudos diferentes. Tem estudo head-to-head desses dois? Eu acho que não, né? É mais ou menos o que a gente faz com apixabana, rivaroxabana, qual que sangra mais, qual que sangra menos. A gente compara resultados de estudos diferentes. Tem até uma estratégia de avaliação, né, de você pegar vários estudos e tem uma estratégia estatística de comparar os estudos que não foram feitos head-to-head para você fazer tipo um head-to-head estatístico, assim. Existe essa tentativa, A distância, né? E o ponto do semaglutide é porque a grande barreira do análogo de GLP-1, repetindo, é que ele é feito de maneira subcutânea. Quando o semaglutide, que já é o mais potente para perda de peso, vier via oral, aí melhora, né? Aí o impacto vai ser grande, né? E até esse paciente, assim, pensando em insulinizar ele, né? Sei que não é o tema de hoje, mas assim, aí o análogo de GLP-1, o próprio ADA coloca isso como opção, né? É uma opção medicamentosa que reduz bastante a HB glicada e que não ganha tanto peso quanto a insulina, né? Sim. E o paciente que não pode o SGLT2 ou não pode o análogo de GLP-1? Falando dos outros recursos, tem algum de preferência? Vai ter que pensar em alguma coisa que seja neutra do ponto de vista do peso, né? Aí, por exemplo, tem os inibidores de DPP-4 que a gente não mencionou ainda, né? Sim. Os inibidores de DPP-4 são as gliptinas, né? Aí tem a vildagliptina, a sitagliptina, a saxagliptina, são remédios que são incretinomiméticos como é o análogo de LP1, só que eles não fazem alguns efeitos que o análogo de LP1 faz, que é retardar o esvaziamento gástrico, que é por isso que o GLP1 acaba ganhando um pouco na parte de peso, porque já os inibidores do DPP-4, eles são neutros em relação ao peso. Então, já que eu não posso perder com esses outros medicamentos, pelo menos seja uma medicação que seja neutra, né? Uma parte interessante dos inibidores de DPP-4 é que eles têm formulações junto com metformina no Brasil, né? Certo. Então, por exemplo, Galvus-Met, né, que é a sitagliptina com metformina. Então, facilita a tomada do paciente. Então, a gente tem muito disso para hipertensão, mas para diabetes a gente tem poucos. E um dos poucos é esse. Eu sei que ele perde em doença cardiovascular, em IC, em perda de peso, mas tem essa vantagem aí de lado para quem se interessar. E na sua tabelinha, Fred, quanto é que tá? Vai lá, Então, na Fred. tabelinha, sitagliptina entre 170 a 210 reais. Só que as formulações que tem ela junto com a metformina são mais ou menos do mesmo preço, então não muda quase o valor. Agora, a vidagliptina é entre 140 e 180, então são valores assim parecidos das duas. Eu não sei se é a impressão de vocês, mas quando começaram essas drogas a sair, parecia que análogos de GLP-1 e inibidores de DPP-4 estavam em mesmo patamar, né? Tá, parece a mesma coisa. Parecia a mesma coisa. Hoje em dia, assim, inibidores de DPP-4, eles têm ficado meio no ostracismo depois que os análogos de GLP-1 ganharam tanta evidência com esses benefícios cardiovasculares. Não sei se é a impressão de vocês. Com certeza. Sim, com certeza. Já vi gente criticando que se prescreve muito inibidor de DPP-4, né? Sendo que com poucos reais a mais você conseguiria prescrever os inibidores de SGLT2 com um benefício maior, né? Boa. Só que pensar que tem naquele paciente onde o SGLT2 não pode ser feito por algum motivo e ele não consegue pagar o GLP-1, talvez entre o DPP-4 aí, né? Existe um relato de talvez aumento de infecções respiratórias, algum comprometimento aí da função imunológica e também existe questão de talvez associação com pancreatite similar aos análogos de GLP-1. Eu só queria lembrar que os americanos, as referências americanas, você falou aí de paciente diabético que precisa perder peso, eles colocam um limiar baixo para fazer cirurgia bariátrica. Eu sei que não tem nada a ver com antidiabético, mas MC acima de 30 que não consegue perder peso com medicação, eles já botam para fazer o bypass gástrico. Então é uma opção, inclusive, que a gente tem no SUS, né? Talvez uma ideia de cada vez mais se indicar mais bariátrica, né? Sim, ainda mais que a cirurgia bariátrica agora é mais avançada, não tem tantas complicações quanto antes. Mas indo para o próximo caso agora é um paciente que o grande problema dele é custo. Ele não consegue comprar nenhuma das medicações da tabelinha do Fred.
qual que é a opção? Ficou a minha tabelinha Ficou agora. a sua, eu quero essa tabelinha divulgada para todos os locais. Entendi. Mas eu quero saber quais são as opções que o paciente que não tem condições de comprar, que é a realidade de muitos pacientes que a gente atende, quais são as opções? Bem-vindo ao SUS, né? Suzão, Exato, né? Suzão. Eu passei os meus meses em clínica da família Já- prescrevendo sulfonilureia para todo mundo. É. Mas o que eu mais vi era paciente que usava sulfonilureia, estava muito fora da meta e não tinha mais o que fazer, e aí ninguém prescrevia insulina. Então acho que a ordem é essa, né? A gente sai da metformina, vai para a sulfonilureia, só que eles não têm um poder tão grande assim de baixar a HB glicada. Então vai acabar passando para insulina depois. Acho que uma ideia que talvez fique para esses pacientes com menos recurso é que tem uma outra classe que é um pouquinho mais barata, que são as tiazolidinedionas, que são as glitazonas, né? Certo. Então essas, se você for pegar no preço, na minha tabelinha, tem de 30 e poucos reais, 34, 37 reais Isso, por mês. a pioglitazona. A pioglitazona. Então, Ah. talvez para um paciente que, mesmo sendo do SUS, etc., não tem recurso, talvez esse tipo de recurso ele consiga, né? 30 e poucos reais. Às vezes a gente, no SUS, às vezes tem o pensamento contrário, que o paciente não vai ter dinheiro para pagar nenhuma medicação. Mas às vezes ele tem um dinheirinho para pagar aquela medicação que é um pouco melhor do que a que ele toma e talvez melhorar o diabetes dele antes de entrar na insulina. Né? A gente tem algumas sulfonilureias no SUS e a melhor que tem é a gliclazida porque dá menos hipoglicemia. Então a ideia é você escolher uma sulfonilureia que o risco de hipoglicemia seja menor, apesar de que todas as sulfonilureias carregam risco de hipoglicemia com elas, né? E das que a gente tem no SUS, a gliclazida, que tem outro L também, que nem a gliflozina. Assim, para diabetes, coloca um L a mais. Isso. Assim, não sei, coloca um L a mais, não sei o que está acontecendo. Isso Bota o aí. L mudo. Bota o L em tudo quanto é lugar. A gliclazida é a que tem o menor risco de hipoglicemia e a gente tem no SUS, né? A glibenclamida, ela faz muito mais do que a gliclazida. E a gliclazida ainda tem a vantagem no SUS de ter a MR, né, que é a formulação de liberação prolongada. Certo. Aí tem 30, 60 miligramas, você faz pela manhã e tem um efeito mais prolongado. Mas sempre lembrando que já é um pezinho ali na insulina. Boa. Então, indo para o último caso agora, é um paciente de 43 anos de idade que tem diabetes também. A questão dele agora é que a profissão dele é motoboy. Qual é o cuidado que vocês têm com a segunda droga para esse paciente? Acho que é importante para esse paciente ele não apresentar hipoglicemia enquanto ele está andando de moto, né? Então, Isso vai valer para cara que, por exemplo, aquele cara que trabalha em grandes alturas, talvez, para o idoso e aí Isso. para o motoboy. Ele não ter hipoglicemia durante algum desses processos, senão o cara morre. Né? E aí a importância uma história bem colhida, né? De você pegar a história social. Ah, o meu hobby é velejar sozinho. Complicado, né? Paciente que Foi e não voltou. Né? Paciente que é pescador. É porque aqui em São Paulo não tem, mas no Ceará tem muito jangadeiro, entendeu? O cara tiver uma hipoglicemia no meio do mar, meu amigo, um forte abraço, né? Aí a preocupação que o médico tem que ter um outro olhar, né? Senão ele só está tratando o valor, né? O Isso. valor da glicada e o valor da glicemia de jejum, né? Exatamente. E aí tem algumas opções aí de drogas nos pacientes que a gente quer evitar ao máximo a hipoglicemia, né? Então, primeiro, talvez evitar uma grande classe de drogas são as sulfonilureias, né? As sulfonilureias são conhecidamente hipoglicemiantes, então uma coisa importante é evitar essa classe. O único problema que talvez entre em evitar essa classe é no custo, mas pensando em um paciente sem esse problema tão importante do custo, essa classe teria que ser evitada nessa população. Mas tem a questão que você já comentou, né, Fred? Que é a pessoa que não tem condição de comprar os remédios mais caros, mas também não pode utilizar as sulfonilureias. Tem as pioglitazonas, que são remédios que não fazem hipoglicemia e tem um custo um pouquinho mais acessível, certo? A gente pode usar todas essas drogas aí que a gente já comentou, inibidor de SGLT2, DPP4 e também análogo de GLP-1. Só lembrando que quem está usando análogo de GLP-1 e está usando sulfonilureia, é potencializado o risco de hipoglicemia. Então o paciente pode fazer hipoglicemia usando liraglutide se estiver usando sulfonilureia. Então acho que nessa situação a gente tem 4 opções, né? Certo. Ou um inibidor de DPP4, ou um análogo de GLP-1, ou o inibidor do SGLT2, ou aquela que o Pedro falou, que é as tiazolidinedionas, né? Que tem a opção de ser dessas, eu acho que é a mais barata delas, né? Sim. E aí, já que a gente não mencionou antes,
o grande efeito adverso da pioglitazona vai ser a retenção hídrica, né? Sim. Então, pacientes com insuficiência cardíaca é contraindicado essa medicação. Tem muita polêmica em cima dos efeitos colaterais das tiazolidinedionas, inclusive uma foi retirada do mercado, né? Outras possíveis efeitos colaterais é o risco de fraturas ósseas, isso aí é bem descrito, o risco de câncer de bexiga também, é uma coisa que é descrita com a pioglitazona especificamente. Que a gente comentou no episódio Esse Remédio da Câncer, eu falei que eu não é verdade. No episódio número 3 eu falei que não deixaria de prescrever e fui julgado aqui. Não, Foi aqui julgado. já rolou julgamento por muito remédio. Captopril, pioglitazona. Vamos ver qual é o próximo, né? Mas então, fazendo um resumão, assim, paciente com risco cardiovascular, quais são as minhas opções? GLP-1 ou SGLT2? E aí a SGLT2 cresce em quais pacientes? E C. E doente renal crônico. Ótimo. Lembrando que se não conseguiu resolver tudo com um, associa o Associa o outro. outro. Perfeito. Pacientes que estão querendo perder peso, Os mesmos dois, mas prefiro GLP-1. pronto. Especialmente a semaglutide. Ótimo. E aí se... E posso usar o DPP-4 se ele não puder usar nenhum dos dois. Porque ele é neutro, né? Perfeito. E pacientes que não podem fazer hipoglicemia, não pode utilizar o... Sulfonilureia, não pode. Vai ter aquelas 4 opções lá. E pacientes que têm problemas financeiros e não conseguem comprar esses mais caros, quais são as opções? Sulfonilureia e tiazolidinedianas. Fechou. Se consagrou. Boa. Então, acho que fechou, passou a régua aí nessa parte da segunda droga, né? Tem muita coisa pra falar de diabetes, né? A gente pode fazer, vai ter o segundo, terceiro, quarto episódio, mas Sim, acho que com é um bom certeza. começo, né? Isso, E essa... é uma dúvida assim que todo mundo tem. Todo mundo tem, E eu- porque a gente também aprende no SUS, né? A gente não tem a prática de prescrever essas medicações e estudar sobre elas. E recomendo o pessoal olhar aí o ADA desse ano, que tem uma figura lá que parece o mapa do metrô, com as opções de você escolher a segunda droga, mas tem tudo que a gente mencionou nesse episódio, tá lá. Vai lá no ADA, no capítulo 9, e na figura 9, esse capítulo 9 é só sobre isso que a gente falou. O ADA é um documento muito extenso, né, Fredão Nossa. adora o ADA. Nossa, péssimo. Não, e o jeito que eles põem no site é horrível, mas tudo bem. Tudo bem. Uma coisa que eu acho top do ADA Rapidez é que eles vão botando uns comentários no PDF se saírem coisas novas. Isso é Então legal tem mesmo. umas coisas, então tá sempre atualizado com os estudos novos que já saíram esse ano, depois que o ADA foi lançado, então o documento que você baixa lá já vai vir com atualizações. Se eles fossem fáceis de acessar, seria perfeito. Bom, alguém tá lembrado do caso da semana passada? Ali era uma viagem, né? Era uma viagem. cardio com demência. Era qual exame da cardio que fazia parte da doença de corpúsculo de Levy. Aí ele torou a nossa mente, né? Torrou o cérebro. O primeiro que respondeu foi o Matheus Moura, de Belo Horizonte, parabéns. E depois a Natália, de São João da Boa Vista, os dois aí responderam e foi a resposta completa. viu? Mandaram Nota bem. 10. A gente sabe que na demência por corpus de Levy, a gente tem algumas alterações do sistema nervoso simpático, né? Desautonomia. E isso é expresso também no exame cardiológico, que é a cintilografia miocárdica. A cintilografia miocárdica com o MIBG... Anotou. 1, 2, 3. Não, tem que anotar o nome completo, né? Que é meta-iodo-benzilguanidina. Aí sim. E esse exame vem com uma baixa captação, porque ocorre redução da inervação simpática cardíaca nessa doença. E é interessante que é bom para diferenciar principalmente de Alzheimer, que não acontece isso no Alzheimer, mas pode acontecer também na doença de Parkinson, que a doença de Parkinson também tem muitas alterações ali do sistema nervoso autônomo. Então é isso aí, pessoal. Parabéns aí para quem respondeu. Parabéns aí, galera. Valeu! E alguém preparou algum desafio para a próxima semana? Alguma coisa com diabetes, alguma coisa assim? Eu acho que era a minha vez, né? O João fez sepsis com anemia hemolítica, o Fred fez pneumonia com anemia hemolítica, o Rafael deu essa viajada, mas a minha é mais simples, tá? Manda aí. Qual é a situação em que as sulfonilureias vão ser a minha primeira escolha na frente de metformina? Essa não é fácil não, viu? Cara, eu não sei. Mas essa eu lembro quando me fizeram essa pergunta a primeira vez, eu dei uma... Putz, É a rasteira, né? isso? Porque metformina tá lá em cima, né? Meu Deus, Aí eu quando eu não vi quem essa que parte- maculou essa coisa Isso, sagrada, né? Metformina tá no mesmo panteão de drogas que a dipirona está, certo? Pronto, fechou. É aquele assim, o Olimpo das drogas. E aí, pessoal, comenta lá com a gente no nosso Instagram, @tadclinicagem, manda a resposta do desafio nas nossas mensagens diretas. Isso, pessoal. Divulguem pra galera que vocês conhecem, tá certo?
essa Divulga semana. a gente no story, que a gente vai repostar Isso, vocês. exatamente. Manda aí pra alguém que você acha que vai se beneficiar com o conteúdo ou vai se divertir com as palhaçadas que a gente fala. Faz assim, ó, manda esse episódio pra alguém que já viu diabetes uma vez. Pronto, Acho, exatamente. acho que vai ter uma galera. Excelente, pronto. Só Fechou? pra quem já teve essa doença. Fechou. Fechou? Valeu, pessoal. Valeu. Valeu. Falou. Esse podcast tem como objetivo educação médica. Não utilize como recomendação. Para isso, procure seu médico. Vocês sabem onde é que fica Lagarto? Nem ideia, cara. Nem ideia. Chuta aí, pô. Chuta o estado. Lagarto. Centro-Oeste. Não, pô, estado centro-oeste da região. Eu tava com medo de fazer a mesma coisa, por isso que eu não falei nada. Vai, vai. Cara, Eu tenho mais chance de acertar, né? Espírito Santo. Não, Espírito Santo não. Eu preciso editar essa parada. Você faz a pergunta. Não tem como editar isso, não. Tá engraçado. Vai.